Bem-vindos a mais um episódio de Fato Bini Talk. E hoje também estou com a honra de receber a doutora Estrela Machado, médica dermatologista e especialista em tricologia cosmética. Seja bem-vinda, Estrela. Obrigada, Fátima, pelo convite. E, gente, a gente vai falar com a Estrela. Quem não tem dúvida sobre o cabelo, levante a mão, porque todo mundo tem dúvida sobre cabelo. Vamos começar falando a respeito de uma queixa que é muito frequente no consultório. Na verdade, assim, posso falar, gente, é uma das queixas mais frequentes no consultório, que e hoje em dia ainda, com o uso dos análogos, né, uma queixa que, assim, aumentou ainda, conseguiu aumentar, que é a queixa de queda de cabelo. Quando o paciente vem com queda de cabelo, às vezes o paciente vem com queda de cabelo, mas ele já tá tomando os gummies, né? Tem aquela coisa toda, né? Um vizinho falou que não sei o que é bom para queda de cabelo. Mas como você vê, como você orientaria uma pessoa que está neste momento com queda de cabelo? Bom, Fátima, essa com certeza é, eu acho que uma das grandes queixas que eu recebo diariamente no meu consultório e que assusta muito as pessoas, em especial o público feminino, né? O homem, às vezes, por ter um cabelo mais curto, até tem a queda de cabelo, mas não percebe tanto como uma mulher. Essa queda, ela precisa necessariamente entender o desencadeante. Então, ela pode ser um processo normal, uma troca normal do cabelo, mas quando essa queda ela é muito maior do que o nosso rotineiro, né? Todo mundo perde cabelo, faz parte do ciclo capilar. Quando essa queda é muito maior que o nosso rotineiro, ela passa a ser importante. E a gente tem que consultar um especialista, um médico, para entender qual é a causa. E dentre as causas, existem uma infinidade de coisas que a gente vai investigar nessa anamnese. Entre elas, a gente pode falar de doenças que podem desencadear, como quedas de vitaminas, hipovitaminoses, né? Existem doenças como lúpus, que podem causar quedas. Você tem que pensar em medicações. Existem medicações que podem levar a causa de queda capilar, como os anticoagulantes, medicamentos para doenças cardíacas, uma infinidade deles, até mesmo isotretinoína, que é uma medicação que a gente usa muito no nosso dia a dia para acne, né? Existem causas relacionadas a estresse, obviamente, a gente está falando aqui de um estresse de luto, não é todo estresse, todo mundo precisa dele, né, Fátima? Sim. Mas a gente está falando de um estresse de luto, como uma separação, uma morte de alguém muito importante para você, uma perda de emprego, né? Enfim, existe uma infinita gama de causas que a gente deve descartar, e inclusive as causas que estão relacionadas a doenças capilares, que a gente precisa diagnosticar. E aí o primeiro passo é esse, diagnosticar essa causa e tratar a causa. E aí depois, entendendo qual é o desencadeante dessa queda, fazer todo o tratamento. E hoje em dia a gente está vendo muito queda de cabelo pelo emagrecimento abrupto, né? Pessoal que está fazendo uso dos análogos, né? Do GLP-1, eles chegam no consultório realmente com todo o quadro, né? Tanto aquele quadro de perda de colágeno, né? Flacidez, mas a queda de cabelo também é uma coisa que acaba acontecendo. É até interessante esse ponto, né? Hoje está sendo uma revolução, uma oportunidade que as pessoas estão tendo de ter um emagrecimento, né? E com relação ao cabelo, o que mostram os estudos é que o análogo do GLP-1, ele não necessariamente ele vai gerar uma causa de queda de cabelo. A medicação em si, A medicação né? em si. Mas a perda de peso, sim. Porque a perda de peso é uma causa de queda de eflúvio, que é o nome que a gente dá, que é eflúvio, para essa queda. E aí tem alguns estudos mostrando que se essa perda de peso ela for maior que 1,5 kg, 2 quilos por mês, pode gerar o eflúvio. Contudo, se você emagrecer paulatinamente, em torno de 1,5 kg, 2 por mês, isso pode não acontecer. Então, vai ser importante que exista um monitoramento desse emagrecimento. Se ele for muito rápido,
7 quilos, 10 quilos, que às vezes acontece, né, com o uso dessa medicação, realmente, 2 a 3 meses depois, pode ser observada essa queda. É uma queda semelhante do que a gente via com bariátrica, né? Paciente Exatamente, semelhante. pós-bariátrica. Mas se ela for paulatina, não. Tem um estudo recente agora, publicado, se não me engano, foi agora finalzinho de 2025, mostrando que casos de melhora da alopecia androgenética com o uso dos análogos de Nossa, LP1. isso é interessantíssimo. Super interessante, né? Nossa, mas Por um quê? benefício seria. É um benefício, porque a gente tem que. Nós temos que entender a calvície, né? Que nós chamamos de alopecia androgenética, como uma doença metabólica. Então, normalmente, quando a pessoa tem a calvície, ela não tem só a calvície, ela também tem um distúrbio metabólico. Ela tem uma predisposição maior a ter obesidade, tem uma predisposição maior a ter uma resistência à insulina. Pode ter aumento de colesterol, aumento de glicemias, né? Então, quando você reduz esse processo metabólico, que é inflamatório, você melhora a calvície. Consequentemente. Exatamente. Nossa, super interessante. Então, acho que tem aí muitas coisas interessantes que virão e alguns benefícios que essa medicação pode trazer que a gente não conhece ainda. Cada vez a gente... As especialidades vão trazendo benefícios diferentes, né? Mas é fato, se você pretende usar esses inibidores para emagrecimento, lembre-se de emagrecer 1 quilo, 2 quilos no máximo por mês, né? Ter uma alimentação, porque muito acontece também, as pessoas, elas têm uma supressão muitas delas, uma supressão do apetite. Então, você precisa comer. A alimentação é importante, né, para todos os nossos órgãos e para o cabelo. Então, precisa ter uma rotina de alimentação. Mesmo que você reduza a quantidade, você tem que almoçar, jantar, não fazer jejum, né, das refeições, para poder garantir também essa entrega. E, obviamente, como a gente sabe que essas medicações, elas fazem perder proteína, então, também aumentar a ingesta de proteína. Eu sempre falo para os meus pacientes que queda de cabelo não é tão simples, né, quanto eles imaginam, mesmo porque eu falo que às vezes o cabelo, quando ele começa a cair, é um sinal que a gente vê, às vezes, de algum distúrbio realmente que está acontecendo internamente. Então, é muito importante estar atento. E é super, é uma anamnese que demora. Hoje, minha consulta demora 2 horas. E eu estou falando de cabelo. Porque a primeira parte da minha consulta é um inquérito mesmo de toda a vida do paciente em relação à alimentação, em relação aos hábitos que ele tem diários dele e os hábitos que ele tem com os cabelos, em relação à saúde dele, em relação à saúde da família dele, porque isso tudo interfere nos fios. E até a gente estava conversando aqui antes do podcast a respeito de situações onde a gente tem perda de cabelo e o cabelo nascer diferente. Uhum. Né? Às vezes eu tenho paciente pós-químio, o paciente fez quimioterapia e fala assim, nossa, mas o meu cabelo está nascendo enrolado. Ele era liso, eu fiz a quimioterapia, perdi o cabelo está nascendo enrolado. Explica um pouquinho pra gente por que isso acontece, Estrela. É muito interessante essa pergunta, porque eu acabei de escrever um capítulo de um livro agora, que chama de um livro de tricologia clínica, que espero que seja lançado agora em agosto. E o subcapítulo desse capítulo é exatamente esse, que são alterações da haste causada por doenças do couro cabeludo. E aí eu fiz um levantamento e estudei vários artigos. E é muito rico o que a gente tem a aprender ainda. Então, lógico, tem pouco isso na literatura, mas tem estudos lindos, inclusive com toda a parte de espectrometria, com microscopia de varredura. Então, coisas muito técnicas mesmo, mostrando que simples alterações do couro cabeludo, como dermatite seborreica, dermatite atópica ou de contato e psoríase, podem causar processos inflamatórios, causando inibições dentro do folículo piloso, fazendo com que essa haste nasça diferente. Então, essas alterações que acontecem na região antes de emergir o fio, né? Porque o fio está ali embaixo da pele e ele vai emergir como um fio, uma haste.
elas acontecem aqui, inflamatórias, e fazem com que esse fio nasça com uma textura diferente, diâmetro diferente, tamanho diferente, né? Então, a gente precisa se ater a isso, a tratar do couro cabeludo, porque é importante. E também, coisas que acontecem no próprio folículo vão fazer isso. E a quimio é uma delas, né? A quimioterapia, ela é muito comum as pessoas entenderem que ela vai fazer químio e vai cair cabelo. Primeiro, nem todas as químios fazem Vai isso, cair. tá? Mas a grande maioria interfere. E as que mais interferem são os taxóis, que são aqueles mais usados para câncer de mama, né? E, primeiramente, a gente tem um eflúvio também, só que diferente da maioria dos eflúvios que a gente vê no consultório, é um eflúvio anágeno, que acontece na fase de crescimento do cabelo. E aí eu tenho uma queda muito rápida. Como é na fase de crescimento, ele cai a partir da segunda semana pós-químio. E aí depois eu vou ter um nascimento desse fio. Como ali o fio entendeu que existe um processo de inibição inflamatório, ele nasce diferente. Mas depois ele vai nascer normal. São raros os casos que se mantém uma alopecia pós-químio, né? Mas existem. Ou que essa mudança é permanente. Acho que teve até um caso que foi do Gianecchini. Do Gianecchini, né? E ele mudou completamente o cabelo dele depois que ele fez a químio, né? Mas se hoje você olhar, ele tá com o cabelo normal. Então ele volta, né? Com os tratamentos adequados, com acompanhamento. Vai mudar. Até me veio uma dúvida interessante agora. Essa alteração que às vezes você vê do fio acontece também em mudanças hormonais. Por exemplo, eu já percebi em mim mesma, e já percebi em algumas pacientes, por exemplo, o cabelo era lisinho. E aí entra na puberdade, o cabelo modifica. Vindo recentemente nos meus filhos. Recentemente modificou, tipo, o cabelo passou a ser um cabelo mais anelar, né? Um cabelo... muda a textura mesmo do cabelo, Nós temos, durante a nossa vida, algumas mudanças do tipo de fio, né? Então, quando você nasce, quando é um bebezinho, né, o bebê, ele tem um cabelo muito fininho, que é quase um cabelo meio velos, né? Que a gente chama de lanugo, até naquela fase bem inicial. Depois ele vai ficando mais espesso. Aí tem a primeira troca. E aí ele vai para um cabelo um pouco mais espesso e com um pouco mais de brilho. Só que mais ou menos em torno de 5, 6 anos, tem uma primeira modificação. Depois, na puberdade, quando a gente tem os hormônios fazendo festa, né, no organismo adolescente, você tem a primeira outra mudança, que é o cabelo ficar mais forte, mais robusto, mais volumoso. E aí, à medida que você vai envelhecendo e chegando numa parte do climatério, esse cabelo ele vai tendo uma tendência a ter um leve afinamento. E à medida que quando você entra na menopausa, isso costuma esse afinamento a ficar mais importante, né? E até chegar em torno de 60, 65 anos, que aí você pode ter, inclusive, um afinamento total dos fios, que a gente chama hoje de alopecia senescente ou alopecia senil, né? E que é diferente de uma alopecia androgenética, porque todos os fios afinam, não é um ou outro fio. E até quando a gente está ali com seus 90, 100 anos, e hoje está todo mundo chegando nessa idade, graças a Deus, ele vai ser um cabelo muito fininho, que vai lembrar até aquele cabelo da infância. Por que isso acontece? Porque durante o decorrer da nossa vida, os ciclos, eles mudam de tempo. Então, o nosso cabelo, de uma forma geral, ele nasce, cresce e morre. E cada região do nosso corpo tem um tempo de que isso acontece. Por exemplo, as sobrancelhas são 90 dias. Por isso que a gente não fica cortando a sobrancelha, né? Mas o nosso cabelo, ele vai aí de 2 anos a 6 anos. Tem pessoas que 10 anos, aí vai para o Guinness, vai para esses livros. Porque o cabelo chega no pé, né? Exatamente. O nosso não consegue chegar nisso, muitas vezes. Só que durante a nossa vida, então, quando a gente nasce, esse ciclo é menorzinho. E aí, quando a gente está lá nos nossos 5, 6 anos, ele aumenta de tempo. E aí, quando a gente está com os estímulos hormonais na adolescência, ele é mais longo. Ele fica ficando mais longo. À medida que ele fica mais longo, o nosso cabelo costuma ficar mais comprido e mais espesso. E aí, depois, isso vai diminuindo novamente. E aí, esse ciclo né, depois dos 80 anos, ele ainda é mais encurtado novamente, aí ele vai ficando mais fino. Então, alguma coisa acontece
que induz isso a acontecer, né? E ainda tem muitos estudos sobre isso, né? Tem várias hipóteses em relação a processos inflamatórios, formação de espécies reativas de oxigênio, e também por alterações hormonais. São as principais causas. Gente, eu tô perguntando para Estela dúvidas que vocês perguntam muito no consultório, que eu acho interessante a gente... Não sei se está ficando muito técnico. Não, mas vamos falar aí. É. Química, eles falam, isso é muito frequente. O paciente está tratando a queda de cabelo, aí ela fala, doutora, mas e os meus brancos, eu posso tingir? E aí, pode ou não pode tingir, Estela? Conta para ela. Eu sempre falo que eu sempre sou a favor da paciente se sentir bem. Verdade. Né? Da autoestima. Então, o nosso papel como médica, né, é sempre trazer o melhor dessa paciente para ela estar num estado, tanto do couro cabeludo de haste, que ela possa fazer as transformações que lhe caberem. E a nossa função é falar os prós e os contras. No caso, no caso da pessoa poder ou não poder, aí vai depender muito de qual é a patologia que ela tem e que estado desse tratamento ela está, né? De uma forma geral, a gente vai sempre trazer ela para um estado de maior normalidade e indicar. E vai indicar a tintura mais correta para ela. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se a paciente está num estado de queda muito importante, obviamente eu vou aconselhá-la a evitar coisas muito agressivas, como tinturas permanentes que têm amônia, que são muito oxidativas. E aí eu vou falar para ela, olha, a gente tem a opção de usar uma tintura permanente que não tenha não seja tão irritante, ou uma tintura temporária, né? Como um tonalizante, sem amônia. Agora, se ela tiver uma doença cicatricial em franca inflamação, que a gente tem uma alteração do couro cabeludo muito importante, ou uma dermatite de seborreica extremamente exacerbada, couro cabeludo muito sensível, eu vou pedir para ela esperar um pouquinho para até melhorar. Pouco para até melhorar. Então aí a gente usa outros artifícios, né? Então, a grande maioria dos pacientes a gente consegue indicar sim, não fiquem tristes. Mas em algumas situações especiais a gente vai esperar antes de fazer a indicação. E a parte hormonal, acho isso uma coisa importante a gente ressaltar. Hoje em dia a gente tem muitas pacientes que utilizam chips hormonais e acabam vindo como consequência desses chips com a queda de cabelo. Como minimizar isso? Porque o chip está lá, o chip vai ter a durabilidade dele, a queda de cabelo pode vir, na verdade, como um efeito colateral desse chip. E aí, o que faremos? Ficaremos sem o chip, manteremos o chip e perderemos os cabelos? Precisamos escolher? Na verdade, no chip depende, porque tem chips que a gente vai ter só progesterona, só estrógeno, né? O que a gente mais se preocupa são aqueles que têm hormônios androgênicos. E, geralmente, quando a intenção desse chip é fazer ganho de massa muscular, acelerar a perda de gordura, acelerar o emagrecimento, dar potência, né? Criar ânimo, a gente tem andrógeno, né? E o principal é a testosterona ou algum precursor da testosterona. O que acontece com os hormônios androgênicos? Eles são hormônios que, quando aumentam, eles podem induzir a transformação aumentada de um outro hormônio que chama DHT. Então, eu estou transformando testosterona numa dihidrotestosterona, como se eu tivesse pego testosterona e grudado nela, feito 2 testosteronas. Por que isso é importante? Porque a dihidrotestosterona ela tem a capacidade de entrar dentro da célula do folículo, né? Então, ela vai lá, se liga ao receptor androgênico e vai ter uma ação, vai sinalizar uma ação para o núcleo desse folículo. Só que o que ela está falando para o núcleo? Morre. Infelizmente é isso. Ela fala para ele, para de crescer, né? O DHT do mal. Mas ela tem coisas muito boas, né? Mas para o cabelo, ela às vezes atrapalha. Essas citocinas que vão induzir uma inflamação, elas vão falar para a gente diminuir o ciclo. Então, o cabelo, ele vai nascendo mais fino. Então, ele vai nascendo, cresce, morre, só que todo o ciclo ele vai mudando e vai ficando mais afinado. Então, a gente induz um mecanismo muito semelhante à alopecia androgenética. E se a pessoa já tiver uma predisposição,
né? E grande parte da população tem, pode acelerar isso. Faz uma miniaturização. Mas aí qual que é o dilema, né, Fátima? Eu vou dar o quê? Óbvio, eu estou usando um antiandrógeno, eu estou com uma coisa androgênica, então eu vou lá, uso um antiandrógeno. Só que aí o antiandrógeno vai fazer exatamente a inibição de tudo que ela quer, né? Então, quais são as nossas opções, né? Primeira coisa que a gente faz é orientar a paciente a tentar consciente disso, né? Entender os prós e os contras da terapia hormonal dela. E ela diz pra gente, ela é importante para mim. Então, a gente respeita. E aí, a gente vai tentar possibilidade de usar os antiandrógenos de forma tópica, porque eu sei que esses antiandrógenos de forma tópica, no direto do couro cabeludo, eles não vão causar o efeito negativando o que ela já faz. Segunda coisa, eu vou melhorar a qualidade do aporte de aminoácidos, de minerais, de vitaminas que o cabelo gosta. Porque a gente tem que pensar que tudo que a gente come, o organismo aproveita e nem tudo vai para o cabelo. Então, eu preciso melhorar esse aporte, né? Então, geralmente até quem faz a introdução dessas terapias hormonais já faz um suporte, né? E a gente complementa com aquilo que o cabelo gosta. E terceira coisa, a gente vai fazer um prolongamento da fase anágena, ou seja, se eu prolongo o crescimento desse meu cabelo, ele vai ficar mais espesso. Quem faz isso hoje, o principal medicamento é o minoxidil, né? Que hoje amplamente a gente faz off-label, né? Fora da bula, na forma oral, por uma facilidade de aderência muito grande que a paciente tem, né? Então, a gente tem esses caminhos. E aí, eu posso, nesses casos, acelerar o meu resultado fazendo tudo isso de forma injetável. Então, tudo que é bom para o cabelo, eu vou colocar direto no folículo. Então, os procedimentos, nesses casos, se a paciente tiver possibilidade de fazer esse investimento, vale muito a pena. Eu fiz recentemente um podcast com a Maria Paula e a gente falou de terapia regenerativa. E é uma coisa que a gente vê, assim, no cabelo, né? A gente tem utilizado de um modo geral na dermatologia, mas no cabelo a gente vê particularmente respostas fantásticas. A terapia. E eu queria saber da sua experiência. Nossa, minha experiência, né? Eu adoro, né? E quando a gente está falando de tratamentos, procedimentos para cabelo, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de uma técnica que chama intradermoterapia e de uma técnica que chama drug delivery, tá? Qual que é a diferença? Intradermo, eu, de alguma forma, coloco um ativo que o cabelo precisa, injetando no couro cabeludo. O drug delivery, eu faço um procedimento em que eu jogo o produto e ele é facilmente permeável no couro cabeludo. Então, por exemplo, eu faço um microagulhamento, faço um laser fotona e aí eu coloco esses ativos e eles vão ser absorvidos de uma forma melhor. Basicamente dessa forma. Onde entra a terapia regenerativa? No entendimento em que eu vou melhorar o processo de reestruturação desse folículo. E aí eu posso fazer de duas formas. Eu vou extrair essa terapia de duas formas. Com o drug delivery, que aí eu vou usar substâncias regenerativas que estão prontas no mercado, que são originárias que são dermocosméticos, que aí vocês são extraídos, são sintéticos, são extraídos de plantas ou extraídos de animais, que vão ser ali. Você faz o procedimento e deixa o drug delivery penetrar e ir para o cabelo. Ou eu vou fazer isso de uma outra forma. Eu vou de uma forma que geralmente que a gente chama de autóloga. Eu vou tirar do próprio paciente e injetar por intradermoterapia no paciente, na região do folículo. Como isso pode acontecer? Posso tirar do sangue, né, uma técnica que chama PRP, posso tirar do sangue, centrifugar esse sangue, tiro ali aquele material que tem fatores de crescimento, células-tronco, e injetar no paciente. Posso tirar do próprio folículo, centrifugar e com técnicas específicas e reinjetar no couro cabeludo. Posso tirar da gordura. Tiro gordura, centrifugo e vou pegar aquelas células-tronco e injetar dentro do couro cabeludo. Né? Então, são as técnicas regenerativas que a gente pode estar usando. Minha maior experiência do folículo. Então, hoje eu faço
Fiz pouco com gordura, mas a minha grande experiência é com o próprio folículo, né? Então, que a gente tira 4, 5 pentezinhos numa área que a gente vê que tem bastante potencial de células-tronco. E aí, eu centrifugo, faço a extração e faço o tratamento. Acho fantástico, tenho resultados maravilhosos, mas, óbvio, ele é uma parte do tratamento. Ele não exclui todo o restante. Então, ele vai ajudar também. Ele não pode ser usado como uma técnica única, né? O paciente tem que estar tomando medicação, tem que tratar a causa, tem que estar fazendo uma suplementação, tem que estar com couro cabeludo íntegro, né? Então, é todo um conjunto. A gente tem que ter uma visão 360. E nessa visão 360, ela tem que estar com o cabelo bonito, tem que tratar a haste, né? Tem que tratar o couro cabeludo. E vamos falar um pouquinho a respeito de uma doença, assim, difícil, na verdade, difícil para o paciente, uma doença que é uma doença autoimune, que é a alopecia frontal fibrosante. Me conta aqui um pouquinho como você conduz esses casos que realmente são desafiadores para nós médicos, né? Sim. A alopecia frontal fibrosante, gente, é uma alopecia que, na verdade, é uma doença inflamatória imune mediada. Então, o que significa isso? A pessoa tem uma predisposição hereditária e aconteceu alguma coisa que desencadeou essa doença. Geralmente, o que desencadeia essa doença pode ter sido um estresse de luto, uma coisa muito impactante, pode ter sido uma superbactéria, então uma infecção bacteriana muito importante, pode ter sido um supervírus, pode ter sido inclusive uma vacina. A gente teve muitas associações dessa patologia até com a vacinação do Covid, né? Aí você cria esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele identifica o nosso folículo piloso como um inimigo, né? E aí ele vai lá e ataca. Só que ele ataca numa região que é muito importante, o folículo, que chama bulge. Essa região a gente tem células que vão gerar novos fios, né? Que são as células, onde tem as células-tronco. E aí esse fio ele não vai nascer mais, porque gera uma fibrose, uma cicatriz. Então ela é uma alopecia cicatricial. Por isso, é uma grande preocupação que a gente tem em relação às doenças cicatriciais, porque daí gera uma cicatriz, não tem um folículo ali para eu induzir um novo ciclo, né? Ela inicialmente, né, acho que praticamente 80% dessas pacientes começam a perceber com uma falha da sobrancelha, e aí elas vão tendo depois, posteriormente, um recesso na região frontal. Então, ela vai perdendo paulatinamente fios nessa região e ela vai estendendo. Por isso que ela chama de frontal fibrosante. Hoje a gente sabe que ela não se estende a isso, ela também pode rodear toda essa região posterior, né? E aí, como lidar com essa doença, né? Então, primeiro é entender o que foi esse desencadeante e tratar, se ele ainda estiver em vigência. Às vezes não, e às vezes o paciente nem percebeu, né? Segundo, a gente diminuir o processo inflamatório, fazer essa inflamação diminuir a ação no folículo e o folículo entender que ele pode nascer. E aí, no caso, a medicação de entrada são os anti-inflamatórios, né? Tópicos, né? Que é na base de corticoides. Mas, dependendo do estágio, a gente pode, e também do tempo, porque é uma doença crônica, a gente pode lançar mão de outros medicamentos, né? Então, aí entram os imunomoduladores, né? E outros medicamentos que vão ter essa ação anti-inflamatória, né? E eu vou também fazer suplementação, é importante fazer uma suplementação antioxidativa, ou seja, eu estou falando de um processo que é inflamatório e oxidativo. Então, eu vou usar formulações que tenham antioxidantes, tanto antioxidantes primários, antioxidantes secundários e tudo que o cabelo gosta, aminoácidos, vitaminas, né, silício. E aí eu vou fazer essa prescrição. E de procedimento, e é uma coisa que eu gostaria de alertar. Eu estou falando de uma doença inflamatória, que essa inflamação está lá na parte superior do folículo. Então, eu vejo muita gente usando procedimentos invasivos que
que, como microagulhamento, como coisas, como laser, muitas coisas que vão agredir superficialmente a derme e a epiderme. Então, eu peço que não façam isso. O que você pode fazer? Porque você está diante de uma inflamação. Aí você precisa de procedimentos que acalmem essa inflamação. E quem vai fazer isso? Terapia capilar, que vai suavizar essa inflamação, ela vai normalizar a desbiose que existe no couro cabeludo, normalizar essa inflamação. Você vai poder fazer muito delicadamente intradermoterapia, então, bem delicadamente, com ativos que têm ação anti-inflamatória, né? E você vai poder fazer terapia regenerativa, que cabe muito assim nesses casos, porque eles têm uma ação, responde muito bem, tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante e também de reestruturação do folículo. Então, sempre com intervalos bem longos, né? Então, esses casos é importante que a gente não pode também fazer procedimentos mensalmente, né? A não ser que sejam coisas muito suaves, como uma terapia capilar. E atualmente eu tenho feito também uma Mesojet Gun, que é um nome de uma máquina, mas é uma terapia por eletroporação, porque eu não tenho agulha ali fazendo dano, né? Então, ele injeta o ativo anti-inflamatório e tudo o que o cabelo precisa de uma forma menos agressiva. Então, ter esse olhar delicado a essa patologia, em termos de tratamento. E é isso. Acho que tem muita coisa para fazer. Tem, verdade. Gente, a Estrela desenvolveu uma linha capilar, né? Para cuidados com os fios e saúde do couro cabeludo. Já experimentei, gente. Maravilhosa. É verdade. Nossa, o feedback, muito bom. Maravilhosa, maravilhosa. Eu sou uma apaixonada por química. Sempre fui, desde pequena. Aliás, foi uma área que eu até pensei em fazer antes de fazer medicina. E medicina eu fiz porque eu sempre gostei dessa coisa meio da alquimia, né? De misturar as coisas e tal. Então, sempre gostei muito de estudar. E fui fazer uma formação em tricologia cosmética. Fiz na Faculdade Oswaldo Cruz. E entrei em contato com diferentes áreas que cuidam do cabelo, porque eu entendo a área da tricologia como um ecossistema que tem muitas áreas, não é só, o médico, ele é uma parte desse ecossistema, mas aí a gente tem quem desenvolve produtos para o couro cabeludo, tem indústria médica, tem indústria cosmética, tem os cabeleireiros, tem os terapeutas capilares, né? Tem quem desenvolve os produtos. Então, é uma área muito rica e cada um vai trazer um conhecimento muito diferente para a gente. Então, essa troca me encanta muito, assim. E aí, eu montei no meu consultório uma parte de terapia capilar justamente por causa disso, para complementar. Porque eu entendi que meu paciente fazia o tratamento. E eu falava assim, nossa, quanto cabelinho lindo que tá nascendo. Mas ela não estava satisfeita, porque ela não queria que só aquele cabelinho. Ela também queria ter um cabelo mais volumoso, mais saudável, mais bonito. Então, a terapia capilar, ela me ajuda a tratar o couro cabeludo e a haste da paciente trazer essa beleza, que muitas vezes demora com o tratamento clínico, né? E eu observei que muito paciente não tinha muito condição de investir, né? Não só de dinheiro financeiro, mas também de tempo, porque você vai ter que ir sempre no consultório, fazer esse tratamento semanal ou quinzenal. E em São Paulo, né, isso é um pouco difícil, porque é bastante tempo. Só se deslocar, né? Exatamente. Aí eu falei assim, por que não desenvolver uma linha que o paciente não possa fazer isso em casa, né? Esse ritual em casa. E aí foi isso, eu levei algum tempo, 1 ano mais ou menos, para a gente chegar na fórmula correta de entregar ao paciente esse tratamento. Ele não é um shampoo e um condicionador, ele é um produto que faz a limpeza, mas que vai fazer uma terapia no couro cabeludo e na haste, na medida que ela vai fazendo. Então, é uma linha que eu tenho muito carinho, porque eu desenvolvi pensando num paciente, lavando o cabelo ali naquele momento. Eu não sei, o banho, para mim, ele é muito mágico, né? Eu não sei, o meu melhor momento é onde eu tenho todas as minhas ideias. Então, na hora que eu tô lavando o meu cabelo, eu tô ali abrindo as essências aromáticas que tem à base de óleos essenciais, me sentindo dentro de uma terapia capilar.
E aí depois eu uso o condicionador, aí eu uso a máscara para também melhorar a qualidade do fio. Então eu queria trazer essa experiência. Aí foi por isso que eu desenvolvi essa linha. E aí como é que eu fiz para ser rápido, né? Como que eu vou entregar? Eu trouxe nanotecnologia, ou seja, partículas muito pequenininhas que tem um efeito preenchedor dentro da haste, né? Em termos de reparação, de hidratação, e cheio de óleos essenciais, óleos vegetais, que o cabelo adora, né? É isso. Então, doutora Estrela, muito obrigada, né, por essa manhã. Acabou já, eu falei demais, né? Adoro. É. E você fica olhando, prestando atenção, não Não, eu pode, prestei tem que me atenção, cortar. porque ela falou coisas ótimas, né? Super interessantes. Pois é. Então, muito obrigada pela sua presença. Ah, eu que agradeço. Tá, por- Me honrou muito estar aqui com você, porque você sabe que eu sou sua admiradora, né? Que lindo. E, doutora Estrela tá lançando também um curso É. de eu tô- tricologia. Fala um pouquinho. Isso é sobre assim, ele. na verdade, eu vou lançar esse curso. Gente, Então, é tem spoiler, primeira mão, olha é só, spoiler. primeira mão, gente. Olha É isso, primeira que honra. mão. É assim, esse curso é porque eu percebi, né, que parece uma coisa simples, mas muito desse conhecimento, nós como médicos, às vezes temos dúvidas, né? E por eu ser muitas vezes reconhecida por essa parte, por dar aula em congresso, em cursos, as pessoas me perguntam bastante. Eu falei assim, então por que não trazer esse ecossistema para o mundo médico, para trazer também consciência e conhecimento, né? Com ciência, com evidência, né? Dentro dessa área. Então, esse curso foi idealizado para médicos, é um curso de tricologia cosmética para médicos e também de saúde capilar, que vai ter parte teórica online e uma parte prática, com hands-on mesmo, né? Obrigatória dentro do curso, né? Não é assim, vendo uma parte teórica e separado a prática. Não, é importante a prática, porque tem que vivenciar para entender, né? E aí nós vamos lançar. Quem tiver interesse, vocês podem estar entrando em contato comigo no meu Instagram, fala, eu tenho interesse, se for médico, né? Médico apaixonado por cabelo, dermato, ou que trabalha com cabelos, né? E aí você pode estar falando, quero participar da lista VIP. O meu Instagram é @DRA Estrela Machado. Aí vai ser um prazer depois passar todas as informações para vocês, porque eu as ainda não tenho. Mas teremos, é um sonho realizado. Parabéns. Obrigada, pelo seu viu? curso. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Tô te esperando lá. Eu vou. Muito obrigada, Estrela, Obrigada, querida. pela presença nessa manhã. Eu que agradeço. Muito bom. Um beijo para vocês. Espero que Beijo, vocês tenham gente. aproveitado e que falem para ela. Convida a Estrela de novo. Sim, certeza, com certeza. A gente falar de mais assuntos, mais assuntos, mais Ixi, assuntos. tem muita coisa pra Tem falar. muito assunto, gente, ó. Na medicina a coisa é vasta. Tá bom. Graças a Deus. Amém.